Olá, meus amigos, olá, povo querido, que Deus abençoe a todos vocês. Eu quero falar de um tema que tem sido muito discutido nos dias de hoje e que tem trazido uma compreensão diferenciada dos fatos narrados na Bíblia, a saber, no livro de Gênesis, capítulo 3. Quero que você acompanhe comigo, eu vou ler um trecho para que você entenda. Porque é bem sabido que, quando se fala do Jardim do Éden, nós lembramos de três personagens: a serpente, a mulher, chamada Eva, e o homem chamado Adão. Muito bem, mas tem um detalhe que tem chamado muita atenção das pessoas, e que para alguns, na grande maioria, passa desapercebido, mas para outros isso tem sido motivo de grande discussão em mesas de debate. Embora os fatos estejam claros, porque muitos têm a serpente como aquela cobrinha que ficava assim, pendurada num galho, falando com Eva. Só que nós temos aqui alguns indícios que mostram que essa serpente não era tão inofensiva e nem tão simples como a nossa mente foi, digamos que, moldada a entender. Basta que, para isso, venhamos dar atenção a alguns detalhes. Eu quero ler um trecho da Bíblia para que você entenda o que estamos colocando aqui. Lembrando que não queremos aqui impor nenhum entendimento a ninguém, apenas expor os fatos. Quanto à opinião, cada um segue com a sua e todos serão respeitados. Mas o texto sagrado ele ensina da seguinte forma, ele diz da seguinte forma: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo, né, que o Senhor Deus havia feito. Então, peraí, está falando de um ser que era diferenciado. Ela não era igual aos animais que Deus tinha feito, tinha alguma coisa diferente nela. Bom, esse detalhe já tira a serpente do âmbito da criação de Deus. Ela é um animal fora da criação, um animal diferente, um ser diferente. E já como principal característica, a astúcia. Era um animal diferenciado, astuto no seu proceder, mais do que os outros animais que Deus tinha feito. Então, veja bem. Então essa disse a mulher, no caso a serpente, né? Disse a mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele e nem tocareis nele para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então você vê que essa serpente agora está conversando. Ela falava. Aí você me diz, mas falar o papagaio também fala? Sim, concordamos que o papagaio fala. Mas o papagaio ele não tem o dom de persuasão ao ponto de levar uma pessoa a desobedecer a ordem do Criador. O papagaio ele repete a palavra que ouve, mas ele não tem poder de criar por si só uma palavra, nem tampouco elaborar um plano ou estratégia, como vemos essa serpente aplicando no seu diálogo com Eva. Então, veja que nós não estamos aqui diante de um animalzinho qualquer, com uma história que por muitos anos foi contada pelas igrejas, né, pelas lideranças religiosas, que a serpente era aquela cobrinha pendurada num galhozinho, com uma frutinhazinha na boca. Não. Veja que ela tem o dom da fala, porque ela tem persuasão, ela tem plano, ela tem objetivo, ela tem estratégia, ela tem o dom da comunicação, ela se comunica muito bem. Você vê que ela fez com que Eva expusesse a palavra que Deus havia dito. Ela fez um caminho contrário, ela fez uma pergunta, digamos que inversa, e Eva trouxe a resposta de modo correto, porém já se desviando daquilo que Deus havia dito para ela. Então você vê que a serpente ela sabia muito bem o que estava fazendo. E o que nos chama a atenção é esse diálogo todo, essa inteligência toda. Então daí surgem as teorias de que o que estava diante de Eva era um ser reptiliano.
não era simplesmente uma serpente. Esse ser reptiliano se tornou serpente, ou seja, o que nós conhecemos como serpente, aquele ser que rasteja, depois que recebeu a punição por esse feito. Lá no versículo 14, diz assim: então disse o Senhor Deus à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda a fera, e mais do que todos os animais do campo, e sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da sua vida. Então você vê que ela não rastejava, o pó não chegava às suas narinas, mas depois que o Senhor perguntou a Eva, por que você fez isso? Por que você agiu dessa maneira? E Eva respondeu que foi por culpa ou por atuação da serpente. Então foi onde Deus lançou a maldição, e a partir de então aquele ser passou a rastejar, passou a ter contato com pó nas suas narinas, passou a andar como que sobre o seu ventre. Então eu pergunto a você, você concorda com esse entendimento de que aquela serpente na Bíblia mencionada se tratava na verdade de um ser reptiliano? Ou seja, de alguém, de um ser com traços humanos mesclado com traços de um réptil? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e que o Espírito de Deus elucide, ilumine a sua mente, para que você venha ter a compreensão da verdade. Compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e deixe aqui a sua opinião, além de ativar o sininho para que você receba notificações quando subimos aqui os próximos vídeos. Que a poderosa mão de Deus te alcance e te faça feliz, em nome de Jesus.